Londres, 1888. As ruas de Whitechapel eram um labirinto de sombras e segredos. Entre a neblina e o silêncio da noite, um nome ecoava como um pesadelo: Jack, o Estripador. Até hoje, mais de um século depois, suas histórias continuam a nos assombrar. Quem era ele? Por que matou? E por que nunca foi pego? Bem-vindos a um dos maiores mistérios da história criminal. Hoje, vamos explorar os detalhes mais intrigantes e inexplicáveis desse caso que deixou o mundo em suspense. Jack, o Estripador, é responsável por pelo menos 5 assassinatos brutais, todos cometidos entre agosto e novembro de 1888. Suas vítimas eram mulheres pobres, muitas delas prostitutas, que tinham uma coisa em comum: foram mortas com uma precisão cirúrgica. Os corpos eram mutilados de uma forma que sugeria conhecimento anatômico. Será que Jack era um médico, um açougueiro, ou alguém com habilidades que a ciência da época não podia explicar? Um dos aspectos mais perturbadores dos crimes de Jack era a audácia. Ele agia nas ruas movimentadas de Whitechapel, muitas vezes deixando os corpos em locais públicos como becos e escadarias. E apesar disso, ninguém nunca o viu. Como alguém poderia cometer crimes tão brutais e desaparecer sem deixar vestígios? Será que ele tinha aliados? Ou conhecia as ruas de Whitechapel como a palma da mão? Durante o período dos assassinatos, a polícia e os jornais receberam várias cartas supostamente escritas pelo próprio Jack. A mais famosa delas, a carta From Hell, foi enviada com um pedaço de rim humano. O autor afirmava ter comido parte do órgão de uma de suas vítimas. A autenticidade dessas cartas nunca foi comprovada, mas elas alimentaram o mito e o terror em torno do assassino. Quem teria escrito essas cartas? Seria o próprio Jack ou alguém tentando se aproveitar do caos? Ao longo dos anos, centenas de suspeitos foram nomeados, desde médicos e artistas até membros da realeza. Um dos nomes mais famosos é o de Montague John Druitt, um advogado que foi encontrado morto após os assassinatos. Outro suspeito era Aaron Kosminski, um imigrante polonês com histórico de problemas mentais. Mas apesar das investigações, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Jack, o Estripador, permaneceu um fantasma. Hoje, os crimes de Jack, o Estripador, são mais do que um caso policial. Eles são um fenômeno cultural. Livros, filmes, séries e até jogos exploram o mistério que cerca o assassino. Mas no final das contas, a pergunta que fica é: por que esse caso continua a nos fascinar? Será pelo fato de nunca ter sido resolvido? Ou pela natureza brutal e inexplicável dos crimes? Jack, o Estripador, pode nunca ser identificado. Seu nome pode continuar sendo um enigma, uma sombra que assombra a história. Mas uma coisa é certa: enquanto houver mistérios, haverá pessoas tentando desvendá-los. E você? O que acha? Quem foi Jack, o Estripador? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima e lembre-se, nem tudo é o que parece.